eu sou o pastor Gileade, pastor da Primeira Igreja Batista em Petrolina. E diante do decreto 037 da Prefeitura Municipal de Petrolina, autorizando a reabertura dos templos religiosos, nós precisamos te dar algumas informações importantes sobre a retomada das atividades aqui em nossa igreja. A primeira coisa que eu preciso dizer é que essa decisão pelo retorno das atividades foi uma decisão conjunta, pastor e conselho administrativo da igreja. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que nós estamos retornando às nossas atividades no próximo final de semana. Não voltaremos com todas as atividades presenciais, apenas neste momento com o culto dominical, e nós teremos o culto às 9 horas da manhã e também às 18 horas. Quando organizamos o santuário, só foi possível, dos 1.400 lugares possíveis no nosso templo, e respeitando o distanciamento necessário entre as cadeiras, só conseguimos organizar 200 lugares que estarão disponíveis para os cultos. Então, eu quero te dizer que para que mais pessoas tenham condições de participar dos cultos presenciais nesse retorno, então nós teremos 200 espaços pela manhã, 200 lugares à noite, e você escolhe um dos dois para vir. Além disso, para que você esteja conosco, é importante que você faça a sua inscrição. Você precisa ir lá no site www.pibpetrolina.com, e lá no site você vai encontrar um lugar onde você pode se inscrever para participar do culto. Você não vai conseguir se inscrever para o culto da manhã e da noite. A cada final de semana você só consegue se inscrever em um ou no outro. Caso você se inscreva e não consiga vir, é importante para a gente que você também vai lá e comunica que você desistiu, para a gente ter esse espaço aberto para alguma outra pessoa. Também preciso dizer a você, e é importante, que nós dividimos o santuário em alas. Nós já falamos um pouco disso nos cultos que tivemos, dividimos em alas, e então você vai ter acesso a cada uma destas alas, você não escolhe para que ela vai, a gente vai abrir um acesso, então o acesso para cada uma destas alas no santuário é por um portão diferente, porque nós vamos respeitar todas as orientações aí da prefeitura e os protocolos exigidos para o acesso ao nosso prédio. Então, você entrou por aquele acesso, você vai chegar num espaço dentro do santuário, ocupar, terminou, você sai. E acerca disso, o Dr. Edilson tem algumas orientações sobre a sua vinda e permanência aqui. Ele tem algumas orientações importantes. Então, agora eu vou deixar ele falar com vocês um pouco, depois a gente continua comunicando aqui, tá bom? Olá, pessoal. Nós estamos aqui para dar algumas orientações nesse retorno aos cultos da nossa igreja. Então, é importante que todos nós possamos chegar alguns minutos antes do horário, do culto das 9 e do culto das 18 horas no domingo, porque chegando um pouquinho, alguns minutos antes, há um protocolo, de medição de temperatura, de higienização das mãos com álcool e gel. Há também a questão do distanciamento social, que é a necessidade de manter aquela distância de pelo menos 2 metros, de uma pessoa para outra, até na entrada do templo, E todos serão orientados pela equipe que vai estar trabalhando, a equipe dos irmãos da recepção, dos diáconos, orientando a cada um para os seus respectivos lugares. E a orientação da liderança da igreja é que realmente assim não mexamos na ordem das cadeiras. As cadeiras vão estar assim colocadas numa distância adequada, e mesmo que você esteja em família, mas as cadeiras devem permanecer no local onde elas estão. É importante que, se você lembrar também, traga o seu recipiente com água,
para evitar que você fique levantando para ir lá fora para tomar água, continuar evitando assim contatos como aperto de mãos, abraços, né? Venha de máscara, né? Continue usando máscara. Nesse momento ainda é importante todo cuidado redobrado. Ainda estamos assim no momento que necessitamos de ter esse cuidado redobrado para se proteger a si e aos outros. Então assim, venha de máscara. Ao término do culto, devemos sair orientados pelos irmãos que vão estar orientando a saída e evitar aglomerações. O pessoal da segurança tem estado atento a essa questão e solicitando que não se façam aglomerações na saída do templo lá fora, mas que as pessoas possam se dirigir às suas casas para evitar essas aglomerações. E assim fazendo, nós estamos seguindo todos os protocolos, né? Aqui, como vocês estão vendo, as cadeiras não estão no momento aqui no templo, pois foi feita uma limpeza, foi feito um trabalho de higienização e todo esse trabalho vai ser feito após cada culto. Então, que nós possamos seguir essas orientações para que possamos adorar o nosso Deus, possamos ter comunhão com Deus, uns com os outros, mas seguindo essas normas, ok? Que Deus possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Bem, o Dr. Edilson já deu aí algumas orientações importantíssimas para que tenhamos um bom momento de culto presencial nesse retorno das nossas atividades. Ainda preciso reforçar para você que são 200 lugares, você precisa fazer a sua inscrição. E aí eu gostaria de, nesse momento, recomendar aos maiores de 60 anos, aos menores de 12 anos e também àqueles que fazem parte de algum dos grupos de risco aí, de algum grupo de risco, que você não se inscreva, não é o momento ainda de você vir. Eu sei que está sentindo saudade, que gostaria de estar conosco, mas ainda não é o tempo, não é o momento, vai chegar essa hora de você ter essa experiência, tá bom? A outra coisa que eu preciso dizer para vocês e reforçar o culto, os cultos do domingo, 9 e 18 horas, essa é a nossa única atividade presencial que está retornando, a atividade que eu digo de aglomeração de pessoas. Tá bem? Então, a escola bíblica dominical ainda continua suspensa, as atividades de ensaio continuam suspensas, os corais e grupos e demais outras atividades dos ministérios, as docas e tudo mais, todas as atividades presenciais com aglomeração de pessoas aqui ainda continuam suspensas e no momento que nós entendemos que isso deve ser alterado, a gente vai alterando e vai comunicando aqui para vocês, tá bom? Também quero falar sobre o trabalho dos pequenos grupos. O pequeno grupo multiplicador, ele não acontece no ambiente aqui do nosso santuário. Bem, na sua casa, na casa dos líderes ou de um dos membros do pequeno grupo. A nossa recomendação neste momento, mesmo que eu possa dizer a você que fica a critério do líder e dos membros decidirem ou não pelo retorno das atividades presenciais, a nossa orientação é que nesse momento você ainda aguarde e continue fazendo as atividades através de salas virtuais. Então, presta bastante atenção nisso aí, você que é líder de pequeno grupo. Outra coisa é que, no normal, durante os cultos, nós temos aqui uma assistência que damos de berçário e maternal. Esses eventos não vão ocorrer. O único espaço que utilizaremos durante os domingos para o culto das 9 e das 18 horas é o nosso templo, o nosso santuário, o nosso auditório principal. Nós não vamos abrir aqui berçário nem maternal. E isso precisa ficar bem pontuado aqui para você, tá bom? E a gente, inclusive, já deu o conselho de que você não traga a criança, a menor de 12 anos, ela não deve se inscrever, ainda não é a hora para isso acontecer. Bem, mas algumas pessoas podem perguntar, pastor, e como ficam as atividades online? Se a gente restringiu
400 pessoas no domingo, 200 pela manhã e 200 à noite. E também a questão da idade. Como ficam essas atividades que eram realizadas online e contemplavam aqueles que não podem ir? Acerca disso, agora vocês vão ouvir o nosso segundo vice-presidente. O primeiro vice-presidente é o Dr. Edilson, ele já falou, agora nós vamos ouvir o segundo vice-presidente, que é Binho, e ele vai nos orientar sobre como fica a programação online a partir do dia 14, com o retorno das atividades presenciais. Olá, queridos irmãos da PIB Petrolina. Estou aqui para dizer que a partir desse próximo domingo, dia 21/6 de 2020, vamos ter os nossos cultos dominicais presenciais. Eles serão realizados às 9 horas da manhã e às 18 horas, sendo que também esses dois cultos serão transmitidos através da internet. Além disso, é bom salientar que as nossas EBDs continuam com as aulas gravadas. Não teremos ainda EBDs presenciais. Então, teremos essas aulas gravadas, vocês podem assistir através da internet. E não se esqueça que nossa Torre Forte continua sempre das segundas até os sábados, das 7 horas da manhã, às 12 horas e às 20 horas. Continuaremos com as nossas Torre Forte. E, por fim, aqueles que participam dos PGMs, vamos continuar com as reuniões online, tá certo? Isso é o que eu tenho para te dizer. Olha aí, então a Binho nos deu essa orientação importante, que as programações online permanecem, na verdade elas serão até ampliadas, e isso é maravilhoso demais. Queremos que essa conquista que tivemos nesse período, ela permaneça, ela continue. E mesmo quando tudo voltar a um normal, no sentido de um relaxamento maior, de uma contenção da enfermidade, de um controle maior, e todas as pessoas tiverem acesso às nossas atividades presenciais, ainda assim queremos usar essa ferramenta ou estas ferramentas de comunicação via internet para continuar falando a você e lhe ajudando e dando orientações e ensinando da palavra de Deus. Eu também, antes de concluir, preciso te dizer mais algumas coisas. Uma delas que eu preciso te dizer é que esse plano de contingenciamento, que ele é obrigatório para a gente, todas as igrejas precisaram fazer, ele foi elaborado, já foi analisado, e esse plano de contingenciamento da PIB estará disponível no site da igreja, você já sabe, é www.pibpetrolina.com. Você pode ir lá e você vai consultar tudo que está programado para acontecer. E já que a gente falou de coisas online, de programação online, dessa conquista, nós entendemos que algumas pessoas não têm um acesso tão fácil e não sabem ainda manusear perfeitamente esses recursos. Então, além de você poder ir no site e se inscrever para participar do culto, você também pode mandar um WhatsApp uma mensagem para a igreja, para a secretaria da igreja, e lá no site você vai achar o número. Então você manda lá e a secretária da igreja faz a sua inscrição para o culto, e também pode ligar para cá, falar com a secretária da igreja e ela faz essa sua inscrição. Queridos, nós não retomamos as atividades de imediato, a liberação que nos foi dada, porque estávamos organizando tudo que era necessário para garantir a segurança daqueles que quiserem vir. Nós entendemos perfeitamente o coração de qualquer pessoa que, nesse momento, mesmo não estando nas faixas etárias e nos grupos de risco estabelecidos, que ainda não se sintam à vontade para vir, fiquem absolutamente tranquilos em relação a isso. E quero dizer a vocês que estamos tomando essa decisão sob muita oração e a compreensão de que essa é a direção da vontade de Deus para a vida da gente. Se observando os casos, o acréscimo, o aumento, uma coisa fora do normal, abrupta, que ocorra com a nossa sociedade petrolinense nos próximos dias, se observarmos isso, independente de um decreto ou coisa assim, nós podemos suspender ainda essas atividades presenciais
e retomar mais tarde. E se algum decreto for estabelecido em função dessa leitura de aumentos demais, muito grande de casos, a gente também não está aqui para obedecer e encerrar e suspender novamente as atividades, tá bom? Nós queremos seguir as regras, estamos tendo todo o cuidado possível e muito mais que isso, é que nós estamos fazendo isso sob muita oração e reverência e temor ao Senhor. Então, se você se sente feliz com esse retorno e pode estar conosco, venha. Se você pode ficar em casa e assistir de casa, participar de casa, faça isso e que prossigamos nessa maravilhosa missão que temos como igreja de propagar o reino de Deus. Um forte abraço a todos.